Olá, querido amigo, querida amiga, seja muito bem-vindo a mais uma classe dos professores. Antes da gente começar a lição, que é a de número 10, Espiritualismo Exposto, eu gostaria de pedir para você ajudar a gente a divulgar a classe dos professores. Como você pode fazer isso? Primeiramente, se você ainda não é inscrito no nosso canal do YouTube Adventistas Lago Sul, corre lá, se inscreve e ativa o sininho das notificações para você receber uma mensagem sempre que tiver vídeo novo no canal. Se você puder também, compartilhe nessa setinha aqui embaixo para todas as pessoas que você conhece. Assim, além de ajudar o projeto, você ajuda a apressar a volta de Cristo espalhando a sua mensagem. Clica no joinha que está aqui embaixo, deixa o seu like e deixa o seu comentário. Coloca o seu nome, de onde você está nos acompanhando, coloca o seu pedido de oração. A gente não consegue mandar abraço e ler todos os pedidos aqui, mas nos bastidores a gente lê e ora por cada pedido de oração. Então eu gostaria de deixar um abraço para algumas pessoas que estão sempre comentando aqui, que são a Mariana de Araújo. Ela falou que ela sempre manda mensagem. Mariana, estou aqui mandando um abraço para você, viu? Um beijo, obrigada por mandar mensagem e compartilhar com a gente aqui. A Esther Veriço, o Vanderlei de Ponta Grossa, no Paraná, ele pede oração pelas filhas Thalita e Daniela e pela esposa dele, a Marli. A Edileuza de São Deidério, na Bahia. O Manuel de Jesus, que manda saudações pra gente, Maranata, Maranata, o Senhor logo vem. E por último, o Wagner, do Rio de Janeiro. Ele também mandou a nossa hashtag Verivas Grava Próxima. Obrigada, gente. A gente tentou, o Verivelto tentou fugir, mas agora a gente conseguiu e ele está aqui gravando com a gente. E antes de eu apresentar os professores, eu gostaria de pedir a ajuda de vocês para divulgar também um projeto que nasceu na Igreja de Sobradinho, aqui no Distrito Federal, que é um podcast sobre a lição, chama Na Lição Podcast. Então, se você puder ir lá, ajudar esse projeto e também divulgar, ele vai ajudar também a enriquecer o seu estudo da lição. Para a gente começar, então, eu quero apresentar para vocês os nossos professores, começando aqui pertinho de mim, o nosso querido Verivelto Mioto. Seja bem-vindo, Verivas. Obrigado, estamos aqui quase no final do trimestre já, lição 10. E obrigado também pela oportunidade de estar aqui, dessa vez desse lado, né, que não é um lado fácil, mas graças a Deus, Deus tem nos ajudado, estamos aqui. E eu vou pedir para as pessoas que estão nos assistindo, né, que nós temos, além desse canal Adventistas Lago Sul no YouTube, nós também temos o Instagram da igreja, que também é o mesmo nome, Adventistas Lago Sul. Então, aqueles que fazem parte do nosso canal aqui no YouTube, também vão lá, dar aquela forcinha pra gente no canal do Instagram, Adventistas Lago Sul. É verdade, é importante, né? Nós estamos aqui na Igreja do Lago Sul, a gente se esforça para tentar espalhar a mensagem de todas as formas possíveis, né? O Verivelto é membro aqui da Igreja Adventista do Lago Sul. Do lado dele a gente tem a nossa querida Cris. Bem-vinda, Cris. Que bênção, né? Estar aqui gravando a lição, aprendendo, compartilhando com vocês. É uma bênção que Deus nos concede. É bênção mesmo. E do lado dela a gente tem o nosso querido Dalmo. Bem-vindo, Dalmo. Prazer estar aqui, é bom estar com vocês mais uma vez, compartilhar do amor de Deus. Quero mandar um abraço para a Feira de Santana, na pessoa do pastor Valmir. Oi. O Dalmo é membro aqui da Igreja Adventista do Lago Sul, a Cris também e eu também. Eu sou a Jéssica, sou membro aqui da Igreja Adventista do Lago Sul. Para a gente começar, Dalmo, você faz uma oração, por favor? Vamos orar. Bondoso Deus, estamos prestes a abrir mais uma vez a Tua Palavra para podermos aprender o que o Senhor tem para nos ensinar. Esteja com cada um de nós aqui nesse momento, eu te peço, por Jesus. Amém. Amém. Bom, a lição dessa semana tem como título Espiritualismo Exposto e ela fala justamente sobre o primeiro engano de Satanás, que é o engano da imortalidade da alma, a mentira que Satanás contou para Adão e Eva de que eles não morreriam. Então a lição traz aqui, né, que no século XIX, o espiritualismo ele foi trazido com muita força por Satanás através do engano das batidas das irmãs Fox. Se você ainda não conhece essa história, eu recomendo que você adquira esse livro aqui, ó. O Grande Conflito. A lição desse trimestre tem esse nome, é baseada nesse livro da autora Ellen White. Se você quer adquirir o livro, você pode adquirir no site da Casa Publicadora Brasileira, numa loja física da Casa Publicadora. Você pode baixar o aplicativo Ellen Gold Writings, lá você consegue baixar o livro sem custo nenhum, ou você pode procurar uma igreja adventista próxima de você e lá você pode pedir para eles disponibilizarem para você uma cópia sem custo desse livro, tá? O livro traz, essa semana, a lição vai ser baseada nos capítulos 31 a 34 desse livro aqui e vai falar muito sobre esse grande engano das irmãs Fox. Então, se você quiser saber o que é essa história, tá aqui na internet, você também pode encontrar.
E o espiritualismo, ele é extremamente perigoso, né? E o nosso verso para memorizar, ele está lá em 1 Tessalonicenses 4, 16 e 17. Se você ainda não pegou sua Bíblia, pausa o vídeo rapidinho, pega sua Bíblia, abre em 1 Tessalonicenses 4, versos 16 e 17 e vamos ler juntos, porque lá diz assim: porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, e com voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Então ele traz, né, essa esperança maravilhosa da volta de Cristo e fala também sobre a ressurreição, né, dos salvos, que é uma coisa que a gente vai comentar um pouquinho mais para frente. Mas, Dalmo, para a gente já entrar logo com o pé na porta, qual que é o perigo do espiritualismo? O perigo, Jéssica, a consequência dele é mortal. A gente já percebe que tem duas, você já comentou aí. Quando começou isso? Lá no Jardim do Éden, certamente não morrerás. Então, qual que é o perigo disso? Deus vem com a palavra dizendo que no dia que pecar, vai morrer. Aí agora nós vemos aqui alguém falar que não morrerá. E o que aconteceu? Roma introduziu isso já ali, né, quando a Igreja Apostólica Romana foi sendo fundada. Roma já trouxe aquilo ali, a teoria da imortalidade da alma já entrou logo. E o pior disso é que essa teoria da imortalidade da alma, ela foi percussando e foi chegando em tudo que saía de própria Roma criando, já se saía essa doutrina. E o que a gente percebe? Fake news. É uma notícia falsa. A gente precisa entender que a imortalidade da alma, essa teoria da imortalidade da alma, vai me trazer para um caminho sem volta. E qual que é o perigo? É por isso que a gente já vai com o pé na porta, né? O perigo é a morte, porque é uma doutrina falsa, porque ela não é bíblica. Então, vem cá, você não defende a Bíblia, tudo bem. Se você não acredita na palavra de Deus, você usa outra coisa e tal, tudo bem. Mas você que é cristão, baseado na palavra de Deus, você vai perceber que a palavra de Deus não permite isso. E aí quando você vai ver quem introduziu isso, inclusive depois foi você estava falando das irmãs Fox, isso aí depois elas mesmas tentaram desmentir, só que o negócio já estava espalhado. E a gente percebe que surgiu num tempo em que surgiria o quê? 1844, ali ia surgir uma mensagem, o inimigo sabia que ia surgir uma mensagem pura, ele pega e coloca uma impureza no meio da mensagem. Então, qual que é o perigo do espiritualismo e da imortalidade da alma? É que eu estou acreditando em algo que não é verdade. É verdade. Simples assim. E falando em Bíblia, a gente sabe, né, Verivelto, que o Antigo Testamento, ele não defende essa crença que existe por aí, de que a pessoa morreu, ela vai direto para o céu, né, o salvo vai direto para o céu, a pessoa que morreu, que não se salvou, vai direto para o inferno e fica queimando eternamente lá. O que diz o Antigo Testamento sobre o estado dos mortos, Verivelto? Vários versos no Antigo Testamento falam sobre os mortos, mas a gente vai ler agora aqui Eclesiastes 9:5. Eclesiastes 9:5 diz assim, ó: porque os vivos sabem que irão de morrer, mas os mortos não sabem coisa nenhuma. Nem tampouco terão eles recompensa, porque a sua memória jaz no esquecimento. Ou seja, você morreu, a Bíblia diz que você descansou, que você dormiu, né? Inclusive, várias expressões na Bíblia diz que dormiu com seus pais. Imagina uma criança, quando ela dorme com os seus pais, né, ela está bem tranquila. Dormiu, serena, né? E aqui na Bíblia também usa essa expressão, descansou, dormiu com seus pais, porque quando a gente dorme, quando a gente morre, você dorme e a sua vida acabou. Você vai acordar apenas quando Jesus voltar. Então, inclusive, Salmos 17:15 diz assim, ó: eu, porém, na justiça, completarei a tua face quando acordar, me satisfarei com a tua semelhança. Ou seja, a gente vai estar dormindo a partir da morte, e quando Jesus voltar, nós vamos contemplar a face de Deus. Então a gente vai ter essa alegria. Então os mortos não sabem de nada. E assim, uma das coisas que a Bíblia nos alerta é porque nós somos muito vulneráveis. A partir do momento que Satanás usa a morte para tentar nos enganar. Então, muitas vezes Satanás faz com que uma pessoa, um parente, um amigo,
uma pessoa muito próxima de você, a gente fica tão triste quando perde um ente querido, que a gente fica vulnerável a tentar descobrir como que aquela pessoa está, será que aquela pessoa está bem, será que aquela pessoa está no céu, como algumas pessoas dizem, né? Que a pessoa foi para o céu. Agora eu fico pensando assim, ó, se a gente morresse e fosse para o céu, quando Jesus voltar, a gente vai ter que voltar para a terra para depois ir para o céu de novo, né? Então, não existe isso. A Bíblia é clara em vários versos quando ela diz que a partir do momento que você morre, você descansou, e nós temos que ficar muito vigilante nessa questão para não deixar Satanás nos enganar através das nossas fragilidades. A gente vê também no Velho Testamento, por exemplo, a história de Saul. Ele era um rei, tinha contato com Deus ali através de Samuel, mas assim, mesmo assim, quando ele estava vulnerável, ele se deixou levar, né, e tentar descobrir se ele ia vencer aquela guerra ou não, foi procurar pessoas erradas, né, para tentar descobrir o futuro. Então, assim, a gente vê todas as histórias passadas são um exemplo claro para a gente ficar mais esperto e não deixar essa vulnerabilidade. Tem dificuldade de falar, minha língua enrola, mas a gente não deixar que isso nos afete e que Satanás nos engane através dessa nossa fragilidade. E é interessante a história de Saul, né? Porque o próprio Saul tinha mandado matar todos os feiticeiros daquela terra, justamente porque na época que Saul ainda estava andando, caminhando com Deus, ele sabia o quanto Deus abomina o ocultismo, né? E a feitiçaria e o espiritualismo. Então ele mesmo mandou matar os feiticeiros, mandou expulsar e matar os feiticeiros. E aí quando ele sente que se afastou de Deus por culpa dele, porque Deus nunca se afasta de nós, é a gente que se afasta dele, né? Você vê, o estado de vulnerabilidade mental dele, emocional dele, fez com que ele mesmo fosse procurar a feiticeira, escondido, tanto é que ele foi disfarçado para a feiticeira não reconhecer, e para mandar tentar chamar o profeta Samuel, né, para perguntar se ele ia ganhar ou não a guerra. Então você vê como que uma pessoa pode, no determinado momento, estar tão de acordo e no momento seguinte ela fazer tudo aquilo ao contrário, né, do que ela tinha. E aí uma coisa que a gente tem que ficar esperto também, que é um outro erro que é propagado em algumas igrejas, é o erro de que o Novo Testamento e o Velho Testamento são duas coisas diferentes. Que a partir do momento que Jesus morreu na cruz, o Velho Testamento não tem mais validade, só se aplica aquilo que está no Novo Testamento. Na verdade, a Bíblia é uma só, né, Cris? Inclusive, o Novo Testamento, ele fala o quê sobre o estado dos mortos? É a mesma coisa ou mudou? Então, Jéssica, é a mesma coisa. Tanto no Velho quanto no Novo, ele afirma que a morte é um sono, né? E olha só, o perigo da gente acreditar na imortalidade da alma. Porque se a gente acredita na imortalidade da alma, a gente não acredita em ressurreição. Então, se a gente não acredita em ressurreição, nós não estamos livres do nosso pecado, porque Cristo veio e ele fez o que? Ele ressuscitou. Então, se a gente acredita na imortalidade da alma, tudo que Cristo fez foi o quê? Foi em vão, não tem valor. Então, a gente acaba negando o que Cristo fez. Então, se a gente coloca que depois que Cristo veio, nada mais tem valor, o Velho Testamento, né? A morte de Cristo não tem valor, porque a gente passa a acreditar na imortalidade da alma. Aí a gente pode conferir isso em 1 Coríntios 15, dos versos 14 até o 19, que diz assim: e se Cristo não ressuscitou, é vã nossa pregação e vã a nossa fé, e somos tidos por falsos testemunhos de Deus, porque temos asseverado contra Deus que ele ressuscitou a Cristo, ao qual ele não ressuscitou, se é certo que os mortos não ressuscitam. Porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa fé, e ainda permaneceis nos vossos pecados. E ainda mais, os que dormiram em Cristo pereceram. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos mais infelizes de todos os homens. Então, a gente acaba até blasfemando contra Cristo, né? Tão sério, quando eu li isso aqui, se a gente parar para pensar,
anula tudo o que Cristo fez. E aí confirma o quê? O que a serpente começou lá no Éden. Se você comer, certamente não morrerás. Ali ele já estava pregando a imortalidade da alma. Então a gente precisa cuidar e entender que a Bíblia, a gente já viu em lição anterior, ela é autoexplicativa, né? A gente viu ali que quando Miller começou a estudar, ele encontrava respostas aonde? Na própria Bíblia. Ele tinha dúvida onde ele ia buscar o entendimento na própria Bíblia. Então essa história de que um anula o outro, isso é conversa, não existe. A Bíblia ela é uma só e tudo foi inspirado pelo mesmo Deus. O Deus do Velho Testamento inspirou o Novo Testamento e não tem nada invalidado na Bíblia. Isso porque, inclusive, um não contradiz o outro, né? Porque se ainda no Novo Testamento falasse uma coisa e o Velho Testamento falasse outra totalmente diferente, você poderia dizer, bom, um está falando o contrário do outro, então um está certo e o outro está errado. Agora, se você for ler a Bíblia, estudar a Bíblia, procurar as respostas ali, a gente vê que a Bíblia se confirma como um todo. Tanto é que a gente vê a prova disso na própria situação dos mortos, né? O Antigo Testamento já dizia que os vivos sabem que vão morrer, os mortos não sabem de coisa nenhuma. E aí vem o Novo Testamento e só repete aquilo que já foi ensinado no Antigo. Os mortos estão descansando, eles não têm consciência daquilo que está acontecendo. E aí a lição na quarta-feira vem trazendo um alerta sobre o espiritualismo no fim dos tempos, né, Dalmo? Como que Satanás vai usar o espiritualismo agora, nos fins dos tempos? Porque a gente fala nos fins dos tempos como se a gente não estivesse lá. Nós estamos no fim dos tempos, né? Estamos no fim do tempo e ele tem preparado uma geração, viu, Jéssica? Porque quando a gente analisa o que se tem de livros e o que esses jovens leem, a gente já percebe que ele tem preparado uma nação para receber o que ele tem. Então a gente tem aí Harry Potter, entre outras coisas, entre outros livros, Hollywood toda aí com feitiçaria, com magia, e isso tem encantado os jovens. E isso a gente sabe que é o engano da serpente. E os jovens, eles nem estão percebendo, mas eles estão se enredando por um caminho que é um caminho sem volta. É um caminho que trouxe a humanidade para a perdição que está hoje. Enfim, e por que o perigo disso nos últimos dias? Primeiro que ele está preparando essa geração. E qual é o perigo disso? Porque ele vai fazer maravilhas. Apocalipse, né? E alguns textos aqui falam que o inimigo vai ter o poder de fazer sinais e maravilhas. Então, peraí, se ele vai fazer sinais e maravilhas, eu preciso identificá-lo. Cuidado, porque eu posso estar me preparando para adorar ele. Porque se eu estou vendo magia, feitiçaria, eu estou me envolvendo nessas coisas, eu estou me envolvendo com ocultismo, a tendência é que eu vou no caminho errado. E por tudo que a gente já viu, estudou e percebeu, esse caminho só tem um lugar para ele, é a segunda morte. Ele não tem outra alternativa. Então quem está se preparando aí com Harry Potter, com ocultismo, com espiritismo oculto, com essas questões, ele está se preparando para um caminho sem volta. Ele está preparando para ser igual a Deus, né? Isso é complicado. Então, existe uma solução para a morte? Existe. Mas ela não é pela imortalidade da alma. Porque, como a Cris já comentou, Cristo veio e trouxe ao mundo uma situação de possibilidade de eu me tornar eterno. Eu não estou eterno, não sou eterno. Eu tenho hoje a possibilidade de ser eterno. E não é esse caminho espiritual. Porque senão a gente pode lançar fora a palavra de Deus. Porque Deus falou uma coisa, o inimigo falou outra. Aí agora eu vou estudar o que o inimigo fala, as coisas que ele faz, e isso eu vou me enredar num caminho que realmente é sem volta. Então tanto é que tem a musiquinha, né? Cuidado o olhinho com o que vê, cuidado o ouvidinho com o que ouve, cuidado a boquinha com o que fala, porque tudo aquilo são portas, né, que a gente vai abrindo para essas coisas. Eu lembro um livro muito interessante para ler nessa semana, agora é um livro bem pequenininho, é o Viagem ao Sobrenatural, né, do Roger Morneau, que ele conta sobre a experiência dele no culto aos demônios. E ele tem inclusive um vídeo no YouTube, se você colocar lá, Viagem Sobrenatural, Roger Morneau, tem uma entrevista de 3 horas com ele, que ele conta a experiência dele, e ele fala sobre o cuidado que a gente precisa tomar, porque Satanás, ele permeou tudo.
Ele tomou conta de tudo. Então, se a gente acha que um programinha de criancinha não tem nada a ver, que é inocente, Satanás é encardido. Ele não respeita criança, ele não respeita bicho, ele não respeita bebê, ele não respeita idoso, ele não respeita deficiente, homem, mulher, ele não respeita ninguém. Onde ele puder enfiar o engano dele, ele vai enfiar. E ele não é besta, ele não vai perder a oportunidade de enfiar o engano dele logo na cabeça do bebezinho, quando o bebezinho já é pequenininho, para ele já crescer com a mente propensa a ficar maravilhado com essas coisas, a querer essas coisas, né? Isso é muito perigoso, né, Verivelto? Porque a gente tem um Jesus que fez questão de ir lá, de morrer, que vai ter para sempre as marcas nas suas mãos do sacrifício que ele fez por nós, e a gente acaba indo, né, por um negócio tão perigoso que é o espiritualismo, que tem a capacidade, né, Verivas, de desmantelar tudo aquilo que a gente acredita. Exatamente, Jéssica. E assim, a partir de Satanás, ele é muito sagaz, né? Ele já, desde o início do mundo, ele está aqui, nessa terra, e assim, ele já viu que não tem mais chance. Então, o que acontece? Ele fica tentando mudar a Bíblia, mudar as coisas de Deus, para fazer um engano na nossa mente, para que nós possamos ser enganados. Igual a Cris já falou, e você também, quando Jesus veio aqui e morreu nessa cruz para que a gente pudesse ser salvo, a partir do momento que eu creio na imortalidade, eu tiro todo esse mérito de Cristo, de ter vindo aqui nessa terra, ter virado um homem comum, uma pessoa comum, ter passado por tudo que nós passamos e depois ser condenado à morte, aquele horror da cruz, ser pregado na cruz. Tudo isso, eu tiro esse mérito a partir do momento que eu acredito na imortalidade da alma, porque Jesus veio em vão e morreu em meu lugar em vão, né? Então, e Satanás fica tentando tirar o nosso foco da cruz, fica tirando o nosso foco de Cristo, fazendo a gente acreditar na imortalidade da alma, justamente porque ele não quer que nós cristãos temos Cristo como nosso Salvador, entendeu? E o que nós devemos fazer? Acreditar na Bíblia, porque Deus diz que aqui está a perseverança dos santos que guardam os meus mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Na luta final, Satanás tentará impedir que as pessoas guardem os mandamentos de Deus ou tenham fé em Jesus. Precisamos ter cuidado com qualquer ensinamento que, mesmo acompanhado de sinais e milagres, nos afaste de alguma dessas características do remanescente. Nós temos que ficar sempre atentos e cuidadosos, porque Satanás ele tem o poder de tentar nos enganar até através de sinais e às vezes de algum milagre. Pois é. E olha só como ele mexe com as nossas emoções, né? Por isso que a Bíblia fala muito sobre a importância de nós fazermos as coisas de forma racional, porque o emocional é muito mais fácil de manipular. E o ser humano, ele é um ser altamente emocional, né? Emotivo. Então, se você consegue maravilhar, você consegue manipular. Então, a gente vê, como o Dalmo comentou, o Verivelto comentou agora, até sinais e maravilhas Satanás vai fazer para convencer as pessoas. E tanta gente em volta da gente vai acreditar naquilo, que vai chegar uma hora que a gente vai duvidar da nossa própria sanidade. A gente vai olhar, vai estar todo mundo em volta, inclusive, infelizmente, pessoas da nossa igreja vão estar caindo no engano e a gente vai ter que ter essa consciência de não cair também, de conseguir olhar e falar assim, não, mas tá errado, não tá de acordo com a Bíblia, porque a Bíblia já avisou que ia acontecer isso, que ia acontecer aquilo, ele não tá de acordo, tem alguma coisa errada. E a gente vai ter que ter essa consciência, essa frieza para conseguir ir contra o mundo, porque vai estar todo mundo acreditando naquilo ali, você vai ser o único que não vai acreditar. Então, vai vir aquela coisa assim, né? Aquele pensamentozinho que o próprio Satanás deve colocar na nossa cabeça, tipo assim, ai, nossa, mas será que tá todo mundo errado? Será que só eu tô certo? Todo mundo tá errado? Claro que existe essa possibilidade. E se você estiver estudando a Bíblia, né, Cris? É ali que você vai saber se você vai estar certo e o resto vai estar errado, ou se o resto vai estar certo e você vai estar errado. E acho que essa que é a forma, né, Cris, da gente conseguir não ser enganado com o resto da multidão. É isso, para a gente não ser enganado, para não cair nos erros de Satanás, é estudar a Bíblia, é buscar a palavra de Deus mesmo, para que a gente consiga vencer esses planos ardilosos que Satanás tem. E quando a gente pensa em tudo da questão
da imortalidade da alma, a gente precisa pensar que é mais uma forma que Satanás usa para deturpar o caráter de Deus. Porque vamos pensar um pouquinho. Se a alma não, se você vai ser imortal, se a alma é imortal, então aquela pessoa que ela é ruim, ela vai viver sofrendo, ela vai viver, vamos dizer, no inferno, queimando o tempo todo, vai ficar ali queimando, entende? Então, deturpa o caráter de Deus. Que Deus é esse de amor? Que Deus misericordioso é esse que tem uma imortalidade da alma e vai deixar aquele que não seguiu o que Deus queria queimando eternamente, queimando, viver queimando, viver sofrendo? Então, é sempre uma maneira, Satanás ele sempre busca uma maneira de denegrir o caráter de Deus. E para a gente não cair nisso, para que a gente não seja enganado e passe a duvidar de Deus, a gente precisa ter uma comunhão com Deus, a gente precisa ter um relacionamento, porque a gente só conhece uma pessoa se a gente se relaciona. Eu só posso confiar na Jéssica se eu conheço a Jéssica de verdade, se eu sei como a Jéssica vai agir, né? Para que ninguém chegue e fale, nossa, a Jéssica fez isso e fez aquilo. Eu só vou acreditar se eu não conhecer a Jéssica, mas se eu conheço a Jéssica, eu não acredito. E assim é com Deus. Eu só vou acreditar ou deixar de acreditar se eu conhecer esse Deus. E eu só vou conhecer esse Deus estudando e tendo um relacionamento e uma comunhão diária com Ele. E aí sim, Ele vai abrir os meus olhos, Ele vai abrir a minha mente para que eu não seja tão emocional a ponto de cair nesses enganos. Então, fica aí o alerta da semana para a gente tomar muito cuidado, porque o espiritualismo, ele é muito confortante, né? Ele traz muito conforto para nós. Essa ideia de que, eu perdi um ente querido e não está perdido, eu ainda consigo me comunicar, eu ainda consigo falar com ele. É um engano que traz conforto para a gente e Satanás sabe disso. Ele usa de coisas aparentemente boas para introduzir os enganos. Então, não é só porque algo parece bom que aquilo é bom. E a gente tem que tomar cuidado, porque a crença na imortalidade da alma, ela faz com que nós também percamos a nossa consciência da necessidade que nós temos de um Salvador. Porque se a nossa alma já é imortal inerentemente, então eu já sou imortal. Eu não preciso de um Jesus para vir e morrer por mim para me salvar. Então esse é outro engano de Satanás. É sempre querer fazer com que o ser humano sinta que ele é autossuficiente, que ele de alguma forma, ele mesmo, por ele mesmo, ele consegue alcançar a salvação. E isso vai contra a mensagem bíblica, que diz justamente que a gente tem que se esvaziar completamente do eu, que nós somos completamente pecadores, que em nós não temos justiça nenhuma e que nós dependemos total, completa e plenamente do amor e do sacrifício de Jesus. Tem muita igreja, Jéssica, que não aceita o que a Igreja Católica trouxe, que é aquela questão dos santos. Mas, no entanto, abraçam a imortalidade, sendo que, na verdade, isso também é enraizado e vem algo pagão aí. Então, às vezes, reclamam dos nossos amigos católicos que eles têm os santos deles, mas, no entanto, eles trazem a imortalidade da alma para dentro dela. Então, essa é uma heresia, a gente precisa combater isso, e aí, por tudo que a gente estudou aqui, a gente precisa firmar a nossa vida e a nossa comunhão no assim diz o Senhor. Porque senão a gente vai correr o risco, assim diz o pastor. Não pode, né? Não podemos fazer isso. Exatamente, porque todo e qualquer ser humano está suscetível ao erro. Não é só porque o pastor é um pastor que ele não erra. Não é só porque um padre é um padre que ele não erra. Não é só porque qualquer pessoa, bispo, qualquer entidade religiosa que seja, que não vai errar. Muito pelo contrário, a gente sabe que Satanás ele tenta, em especial, os líderes. Porque ele sabe que se ele fizer um líder cair, esse líder vai carregar muita gente junto. Então, é o que o Dalmo falou, você não deve acreditar no assim diz o pastor, é o assim diz o Senhor. A Bíblia deve ser a nossa única e mais alta fonte de informação.
Por isso que o estudo deve ser diário, e deve ser estudo, não é só leitura. A gente estuda aqui sobre Guilherme Miller, né? Como Guilherme Miller estudava a Bíblia. Quando ele aparecia uma dúvida, ao invés dele tentar buscar um entendimento dentro da cabeça dele, acho que é isso aqui faz sentido e tal, ele ia atrás da própria Bíblia. Então a Bíblia é autoexplicativa. Então cabe a você, nesse mundo, nesse século que a gente está, com tanta informação, com acesso a tanta informação, ir atrás da informação. O que o meu pastor falou está de acordo com a Bíblia? Se não tiver, sinto muito, seu pastor está errado. E ele é humano, ele está suscetível a ser errado também. Assim como eu, assim como o Verivelto, a Cris, o Dalmo, qualquer pessoa que está aqui, você que está assistindo, ninguém sabe toda a verdade, ninguém é dono de toda a verdade, porque a verdade inteira está na Bíblia. E a gente vê tantas religiões e tantas pessoas aparecendo com crenças, com coisas, personalizando a Bíblia, né, para os seus próprios interesses. A verdade é aquela e é uma só. E cabe a nós aceitarmos. O céu, ao contrário do que Hollywood mostra, o céu não vai ser personalizado para cada um. Quem gosta de cachorro vai ser um céu cheio de cachorro. Quem gosta de criança vai ter um monte de criança. Quem gosta de, sei lá, de jet ski vai ter jet ski. Quem gosta de unicórnio vai ter unicórnio. O céu é um só. E nós temos que nos preparar e nós temos que nos moldarmos para chegarmos lá e podermos apreciar o que nós vamos encontrar lá. Então é aqui que está a nossa preparação, dos nossos gostos, das nossas vontades, dos nossos apetites, dos nossos costumes. Porque se você não apreciar nada de Deus aqui na Terra, não é lá que você vai apreciar. Se você acha que não abrir e fechar de olhos, de repente os seus gostos pecaminosos todos vão sumir e você vai passar a gostar daquilo que é de Deus, da presença de Deus, de ler a Bíblia, de adorar, de cantar, você não vai. Então a preparação é essa. E a mensagem é dura. A mensagem é dura, é difícil, mas é essa. E se você quiser, é assim que você vai para o céu. Então não se deixe enganar pelo engano do espiritualismo. O espiritualismo e o ocultismo são abomináveis ao Senhor e Ele deixa isso muito claro na Bíblia. Para a gente encerrar então, vamos fazer uma oração? Querido Deus e Pai, muito obrigada, Senhor, porque o Senhor, nessa era com tanta tecnologia, deixou tanta informação para nós. Obrigada porque o Senhor nos ajuda a entendermos melhor aquilo que o Senhor quer de nós. Senhor, eu peço nesse momento que o Senhor nos ilumine, que o Senhor nos guarde, ajude a cada um de nós que estamos aqui e ajude a pessoa que está nos assistindo nesse momento para que ela possa pesquisar a Tua Palavra, para ver o que a Tua Palavra diz sobre o estado dos mortos, o espiritualismo e tantas coisas mais. Não permita que essa pessoa caia nos enganos de Satanás, Senhor. Nos proteja, nos guarde, nos ajude para que no dia que o Senhor voltar, nós estejamos entre aqueles que estão indo encontrar com o Senhor nas nuvens dos céus. Por favor, mande os teus santos anjos para nos protegerem. Abençoe a vida de cada professor aqui, abençoe a vida de cada pessoa envolvida na classe dos professores e abençoe a vida das pessoas que estão nos acompanhando. O Senhor conhece cada pedido, o Senhor conhece cada agradecimento, cada aflição e cada necessidade. Atenda e opere na vida de cada um de nós, de acordo com a Tua vontade, que é soberana e é perfeita. Mande os teus santos anjos nos protegerem. Isso é que eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Amém. Chegamos ao final de mais uma lição. Eu gostaria de lembrar, a classe dos professores não substitui o estudo diário da sua lição. Então, ela é só um complemento. Todos os dias de manhã, acorda, pega sua Bíblia, pega sua lição, pega sua cópia do Grande Conflito e vai estudar, porque Deus está lá te esperando para ter um momento com você. Muito obrigada por nos acompanhar. A gente espera você semana que vem para mais uma classe dos professores.